Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa saia que ela fica maravilhosa no corpo e eu utilizei aqui um pedaço de tecido chamado neoprene. Eu gastei bem pouquinho, cerca de meio metro de tecido, então agora eu vou ensinar vocês a fazer essa saia que fica perfeita no corpo. Nós vamos começar aí com o nosso tecido, a gente vai dobrar ele no meio. E como vocês podem ver, ele tem uma ótima elasticidade, ele estica tanto para um lado como para o outro. Pegue uma saia da sua preferência, uma de preferência que fique bem justinha para a saia ficar bem coladinha no seu corpo se você quiser. E aí na barra a gente vai deixar cerca de 3 centímetros. E na lateral eu cortei deixando cerca de 1 centímetro, mas é opcional, você não precisa deixar se sua malha esticar do tanto que a minha estica. E aí no cós, como vocês podem ver, ele é bem curvado, então a gente tem que cortar aí na parte de cima com essa mesma curvatura que tem. Então é só vocês cortarem aí, tirar esse excesso de tecido, inclinando a tesoura até formar o mesmo desenho que a nossa saia tem. Ficou assim. Agora eu vou usar essa primeira parte que a gente cortou para cortar a segunda parte, que é a parte de trás. Então é só vocês posicionarem aí sobre o tecido dobrado e cortar bem rente. Já que a gente já colocou as outras marcações, então não precisa mais você deixar 3 centímetros na barra, nem 1 centímetro na lateral. Você vai usar esse pedaço aí como molde e é só cortar. Reservo as duas peças e agora vamos para a parte do cós. Para o cós eu começo dando um corte aí com a profundidade de cerca de 15 centímetros e de altura o meu cós vai ter 14 centímetros. O comprimento é a medida da sua cintura. Eu tenho cerca de 70 centímetros de cintura, então eu vou cortar uma faixa com cerca de 70 centímetros por 14 centímetros. Então, se sua cintura for maior, então você altera esses 70 centímetros e coloca aí a medida da sua cintura. Ficou desse jeito um cós com bastante elasticidade. Agora vamos para a parte da costura. Para costurar, eu coloco uma parte da saia e coloco a outra parte da saia sobrepondo, direito com direito. E para a gente costurar aí as laterais, nós vamos costurar no ponto zigue-zague. Por que no ponto zigue-zague? Porque a gente está lidando com malha. Se for no ponto reto, pode arrebentar aí a costura. Então vocês levam para sua máquina, costura no ponto zigue-zague, ou então se vocês tiverem máquina overlock, vocês podem passar na overlock também. Bom, eu queria fazer um acabamento nessa barra para deixar mais bonito, então decidi passar ela todinha na overlock. Mas não tem necessidade, se sua malha for uma malha que não desfia, você não precisa fazer esse acabamento que eu acabei de fazer. Então é só você dobrar aí os 3 centímetros que a gente deixou aí no começo, vocês vão dobrar aí a barra e vão passar aí na sua máquina no ponto zigue-zague também. É só dobrar e passar a costura. Ficou desse jeito e como vocês podem perceber, o ponto não arrebenta se a saia esticar. Agora nós vamos para a parte de cima, vamos colocar o cós. Como o tecido tem alta elasticidade, eu ainda vou tirar mais um pouco desse cós, então prestem atenção no que eu vou fazer. Eu vou colocar aí o cós bem alinhado com a lateral da saia e vou cortar aí um pouquinho menor que a cintura da saia. Tirei essa parte e aí eu cortei cerca de 3 dedos menor que a circunferência aí da cintura da saia. Por que eu fiz isso? Porque assim o cós vai ajustar melhor devido à sua alta elasticidade. Então agora a gente vai pegar aí o cós e vai fechar na lateral. Depois que a gente fez isso, o cós vai ficar assim e a gente vai pegar esse cós e vai dobrar assim por toda a sua volta dessa maneira. Depois que a gente dobrou, a gente vai desvirar a saia para facilitar a colocação desse cós. Então desvira e a gente vai colocar aí a lateral do nosso cós com a lateral da nossa saia. E depois que a gente fez, a gente vai ajustar aí na costura. Para costurar, a gente não estica a saia, vocês têm que esticar o
cós para ele se ajustar a circunferência aí da cintura da saia. Aí a saia vai ficar bem justinha e com um caimento bem legal no corpo. Então vocês puxem o cós, não a saia. Então agora é só levar para a máquina de costura e costurar no ponto zigue-zague. Ficou assim, e como vocês viram no começo do vídeo, ficou super ajustada ao corpo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês vão fazer e deixem o seu like para me ajudar. E até a próxima!